Meu irmão, minha irmã, Ele ressuscitou, Ele caminha conosco, Ele abre os nossos olhos. Ao partir o pão, Ele abre os nossos olhos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso um forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Dizia então um para o outro: não os abrasava o coração quando lhes falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se à mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Nós somos também os discípulos de Emaús. Nosso coração ainda não recebeu a ressurreição. Nós fomos avisados, os sinais foram dados, mas somos tomados pela emoção. Estamos ainda na carne, não abertos totalmente ao Espírito. Mas quando Jesus se aproxima, começa a falar conosco, o nosso coração se abrasa. Ele não é um forasteiro, ele é Jesus, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que está conosco, não nos quer perturbados. A emoção é tão forte que ficamos perturbados. Esquecemos o que vimos, o que ouvimos, os sinais do pão dado a nós. Mas quando Jesus entra na nossa casa, senta-se à mesa, parte o pão, nós declaramos: é o Senhor. Os nossos olhos se abrem e a alegria retoma a nossa vida, retoma todo o nosso coração. É preciso estarmos sempre com Jesus. O mundo turba a nossa visão. As emoções são fortes demais, ficamos perturbados por qualquer coisa e abalados na fé. Não, a ressurreição nos garante a vitória. A nossa fé é a nossa vitória. Ele que fala conosco, Ele que senta-se à mesa, Ele que entra na nossa casa quando já é tarde,
Sabe para quê? Para fazer renascer o dia, renascer a esperança, nos devolver a vida, a certeza de que somos o céu. Ele está conosco, Ele permanece conosco. Nada de tristeza, de preocupação. Ele não é um forasteiro, Ele é Jesus que nos ama verdadeiramente. Abrace a ressurreição, abrace Jesus, permita que Ele entre na sua casa, que Ele sente-se à mesa e os nossos olhos se abrem. O amor de Deus explode dentro de nós. É Páscoa, é ressurreição. O amor de Deus explode entre nós, nos nossos corações.